passar a estrutura do nosso plano de comando, né? Eu fiz questão de estar passando o plano de comando agora, porque nós tivemos uma apresentação para o prefeito. Acho que todos sabem que o prefeito veio aqui no batalhão, né? E aí o prefeito concordou, né, com o nosso trabalho que a gente vai desenvolver aqui no 38, né? E na sequência nós vamos startar uma campanha que a Polícia Militar vai desenvolver sobre a desinformação na segurança pública, né? E nada melhor do que trazer os amigos da imprensa para estar nos ajudando nesse trabalho. Vou cortar aqui. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa tarde, tudo bem? E nada melhor do que ter os amigos da imprensa para nos ajudar com esse assunto tão importante, né, que nós estamos em meio, né, a uma guerra de narrativas, né? E isso, as campanhas eleitorais, irá se intensificar, né? Lembrando que uma das últimas pesquisas que nós temos é que os assuntos de segurança pública eles ultrapassaram, né, as questões aí de saúde e de educação, né? Então, com certeza, nós teremos aí um foco, né, muito grande na área de segurança pública. Tá? Bom, eu vou apagar a luz. Tá? Se alguém tiver um pouco letárgico, a gente tem um cafezinho aqui para poder servir, tá bom? Bom, esse nosso plano de comando, ele é fruto de um trabalho, né, apresentado no curso superior de polícia, que é o curso que habilita os tenentes coronéis aspirantes. Eu apresentei isso com uma banca, né, e agora a gente traz um pouquinho da nossa vivência na parte acadêmica para a área operacional. Então nós temos aí, né, com base os pilares, né, a proteção das pessoas, oferecer uma transparência responsável, prevenção integrada e uma gestão mensurável. Na prevenção integrada, a gente faz questão de colocar como um dos atores em destaque os órgãos de imprensa, né? Porque o nosso trabalho, eu espero que a partir de hoje a gente tenha uma relação de confiança, né, para a gente poder prestar o melhor serviço possível para a nossa sociedade são cardense. Vou passar. Nós temos a dimensão, né, do nosso território, né, de São Carlos, né, e região. É uma extensão muito grande, compreendendo várias questões integradas, universidades, corredores rodoviários, né, a própria zona rural e o nosso complexo urbano em franca expansão. E aí a gente traz algumas bases, né? A gente tentou incorporar no nosso trabalho uma das questões aí que está sendo muito abordada na nossa recente sancionada lei orgânica das polícias militares, né? Onde as polícias militares agora elas têm a atribuição de trabalhar com políticas públicas, né? Isso aí é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro e vem ao encontro da nova dinâmica do artigo 47 da Constituição da República, né, que incluiu o parágrafo 16, trazendo a obrigatoriedade da avaliação de políticas públicas pelos órgãos da administração pública direta, indireta, fundacional, enfim, né? E a lei orgânica ela foi muito feliz nesse sentido em trazer um pouco dessa conceituação de políticas públicas para as atribuições das polícias militares, né? Ultimamente nós caminhamos muito no sentido
do combate ao crime organizado, né? O combate de maneira muito incisiva ao crime organizado. Mas nós nos esquecemos de alguns detalhes, né, que vai ser o ponto de origem do crime, que é o quê? É a prevenção primária, né? É a gente poder incentivar a criança, o adolescente, né, por meio dos programas do PROERD, a integração com a comunidade, por meio do programa Vizinhança Solidária, né? Então tudo isso constitui o quê? Constitui esse arcabouço de políticas públicas que agora, com a sanção da nova lei orgânica, as polícias militares elas têm, vamos dizer assim, um local de fala, né? Tudo isso foi apresentado para o nosso prefeito, né, em que nós falamos da necessidade de integração dos órgãos e serviços municipais, no sentido de que nós iremos desencadear algumas grandes operações, né, nas comunidades, na cidade, né, mas assim que a gente fizer a tomada do território, né, prender quem tem que ser preso, infrator da lei, e o território estiver pacificado, na sequência entra os serviços sociais do município, né? Seja aí um programa de jovem aprendiz, né? Primeiro trabalho, questões aí de socioeducativa, né? Uma campanha de prevenção, enfim, o caminho é multimodal, né? A gente vai poder abraçar e abordar várias questões no campo social, né? Então foi isso justamente o que eu falei para o prefeito. Não vamos levar só o combate ao crime organizado, né? Mas também esse serviço agregado para que toda a sociedade sinta e perceba uma sensação de segurança, né? Eu costumo dizer que um dos problemas ocorridos com as UPPs no Rio de Janeiro foi justamente isso, né? Levaram para os morros, as comunidades, só a polícia. Não levou nenhum curso profissionalizante, não levou escola, não levou saúde. Então nós estamos em franca tratativa com o prefeito para a gente começar já a descrever como que a gente vai realizar essas operações integradas. Pode passar, né? E aí os pilares que guiam o nosso trabalho, né? Isso daí, se os senhores e as senhoras puderem observar os documentos da Polícia Militar, são todos calcados nesses 3 princípios: direitos humanos, polícia comunitária e excelência na gestão. Excelência na gestão, nós temos todo um sistema de qualidade total, enfim. Então, isso é o que norteou o nosso trabalho. Pode passar. E aí, os diagnósticos, né, que nós vamos orientar os nossos trabalhos, né? Os crimes patrimoniais, trânsito e mobilidade, juventude e escolas, grupos vulneráveis e o ambiente rural. As crimes patrimoniais, fazer o que a gente já faz, mobilidade e trânsito, que tem trazido um pouco de atenção dos índices de acidentes, né? Então nós iremos entrar com algumas campanhas de prevenção aos acidentes e crimes de trânsito. Vamos trabalhar também com a juventude, no sentido aí de nos aproximar das redes escolares, universidades, né, para a gente poder identificar que tipo de trabalho, né, que tipo de política pública a Polícia Militar pode agregar esse serviço. Pode passar? E aí nós fizemos essa apresentação prévia, né, no nosso Instagram, e com 8 eixos, né? Enfrentamento ao crime, a valorização do policial militar, que nós já estamos em franco trabalho, né? Nós fizemos uma proposta para o prefeito de readequação dos valores da atividade delegada, e aí fizemos uma proposta também de isenção do imposto de renda, que isso para o nosso policial é muito importante, né? E assim, às vezes as pessoas elas não têm a dimensão de quando a gente entra com alguns programas desse de valorização do policial militar, né?
nós temos na Escola de Formação de Soldados é o trabalho, a classificação dos soldados, né? E essa classificação é feita por notas. Então, quem tiver a maior nota, escolhe as melhores unidades. E foi justamente isso que eu falei para o prefeito. Se a gente criar, desenvolver políticas de valorização do nosso policial militar, o que vai acontecer? Logicamente, aqueles melhores classificados, com as melhores notas, eles vão escolher São Carlos para vir trabalhar. E qual é o desdobramento disso? Né? Normalmente são policiais que estão buscando constante conhecimento, vão estar num polo educacional forte do Estado de São Paulo. Qualidade de serviço de prestação para a sociedade. Então, assim, é um ciclo virtuoso. A gestão por evidências, que é o nosso trabalho de georreferenciamento da criminalidade. Os processos de atendimento, nós vamos tentar diagnosticar aí os gargalos, né, de despacho de ocorrência, enfim, todas essas atividades que demandam um pouco de tempo no atendimento policial. Né? A integração regional, juntamente, nós estamos fazendo uma gestão juntamente com os demais prefeitos que compõem a região do batalhão, para nós criarmos aí um cinturão de segurança pública, né? Onde a gente está incentivando esses prefeitos a fazerem aí a aquisição de câmeras, de sistemas inteligentes para poder nos ajudar na identificação da criminalidade, né? Por meio da integração da base do Muralha. Polícia comunitária, né, fortalecendo aí as campanhas de vizinhança solidária, né, e vamos buscar também o quê? O fortalecimento dos CONSEGs. Porque o nosso comando ele será totalmente direcionado, gerido, né, pela participação comunitária, pela participação da população. Aqui as políticas públicas serão idealizadas pela Polícia Militar, mas nós queremos ouvir a sociedade, que é o nosso público-alvo. As emergências em vias seguras, que são as campanhas de prevenção aos acidentes de trânsito, e o ambiente, a zona rural também, tentar fortalecer essa parceria com os produtores rurais, no sentido de aumentar o número de câmeras e a integração desses sistemas na nossa plataforma do Muralha Paulista. Vou passar. Então, como eu disse, né, nós vamos enfrentar tudo isso por meio já da nossa doutrina de policiamento orientado por problemas, né? Nós já temos uma doutrina consolidada nesse sentido. Integração contra os crimes patrimoniais, e nisso entra, né, todo o portfólio dos órgãos de segurança pública do município, né, Guarda Municipal, Polícia Civil, né? A Polícia Civil já estamos em contato com o Dr. Dejair para verificar a quantidade de mandados de busca, né? Para a gente poder realizar grandes operações em conjunto. E a comunicação preventiva, que é justamente onde entra o trabalho dos senhores e das senhoras no auxílio do nosso trabalho com relação à segurança pública. E a abertura que a própria lei orgânica nos deu com relação aí a que tipo de trabalho, né, que tipo de política pública pode ser desenvolvida com o apoio da Polícia Militar, né? Com relação à família, infância, juventude, escolas, universidades, grupos vulneráveis e as campanhas, né, contra drogas, álcool e saúde mental. A lei orgânica nos deu esses temas principais. Outros poderão ser trabalhados, porque a lei ela não foi exaustiva em descrever vários itens, mas esses são os principais que nós vamos trabalhar aqui na região de São Carlos. Aí, mais uma vez, né, a gente vai trabalhar com relação aí ao policiamento voltado para a prevenção de acidentes de trânsito, né?
Outro trabalho que nós iremos desenvolver, que já é característico aqui da região, é a prevenção contra incêndios criminosos em áreas rurais. Pode passar o Aqui nós fizemos uma pequena métrica aí de 100 dias, né, do nosso comando, que a gente pretende trabalhar. A slide está um pouquinho ruim. Vou passar o outro. E o nosso trabalho sempre voltado no sentido de integração com a comunidade, né, onde as políticas públicas serão feitas a várias mãos. É isso. Nessa primeira parte, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de falar. Pois não. Como é que a Polícia Militar consegue movimentar o trânsito caótico da cidade de São Carlos, que é mal sinalizado? É justamente esse assunto que nós conversamos com o prefeito, né? Nós também estamos aí com um período de renovação do nosso convênio com o município para poder realizar a fiscalização com autuações, né? Porque só falar parece que não adianta muito com o nosso cidadão, né? Precisa sentir a punição. E que o prefeito me garantiu é que a secretaria estará à disposição para a gente poder sentar e conversar a respeito desses problemas. O trabalho com a Guarda Municipal, da Polícia Militar, Guarda Municipal, como será? Você já conversou com o pessoal da Guarda? Já falei com o prefeito, né? A tendência é a gente trabalhar no sentido de não sobrepor as atividades, né? Por exemplo, onde a Guarda estiver, a Polícia Militar estará em outro ponto mais crítico da cidade, né? E assim a gente vai trabalhar nesse sentido para quê? Para dar amplitude, né, nos órgãos de segurança pública, né, espalhados no terreno. Coronel, em cima dessa pergunta que o colega Pedro fez, em relação às motocicletas, escapamentos abertos, irregulares, vai ter uma intensidade maior aí nas fiscalizações? Sim, é aquele trabalho de empatia, né? Será que alguém gostaria de ter esse escapamento aberto do lado da casa, né, dele, uma pessoa enferma, criança? Então nós iremos realizar uma intensificação na fiscalização bem incisiva. Uma coisa pouco falada, né, no meio da imprensa, por todo mundo, é a questão da segurança na zona rural, né? Nós temos algumas leis aí que são restritivas ao posse de armas, né? E deve ser assim mesmo, porque senão vira um exército em cada lugar. Mas, por outro lado, também o cidadão que fica lá no sítio, uma fazenda muito afastada, fica lá à mercê, às vezes, bandido, leva um trator, que é a única máquina que ele tem para garantir o sustento dele, é complicado também. Agora, a polícia pode ter perna para chegar, porque muitas coisas são muito distantes, né? Distantes, difícil acesso, gasto com combustível grande. Onde entra justamente a tecnologia. Né? Vamos fazer uma campanha junto aos produtores rurais para que a gente possa ampliar o sistema de monitoramento, de vigilância, e esse sistema sendo integrado no Muralha Paulista. Nós já temos uma tecnologia suficiente para fazer reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos, né? Isso daí aumenta a fiscalização dos nossos policiais. Eu quero complementar essa minha pergunta com outra, que é o seguinte. Eu sei que não tem a ver com a Polícia Militar, mas acaba se entrelaçando também. Nós temos uma Guarda Municipal aqui bastante equipada, bastante atuante. Por um lado, é digna de elogios. Por outro lado, ela tem como uma das missões manter o patrimônio público, e o que a gente vê é o patrimônio público toda hora dilapidado e câmera, parece que não inibe ninguém de cometer crime, não. Eles falam, você é cheio de câmera. Mas aí pintam a câmara, pintam a estátua, depredam a cidade. Tem um sujeito lá, não sei o que, musgo, que ele pichou a Vila Prada inteirinha lá, pichou viaduto, pichou muro, pichou tudo, e ninguém pega esse sujeito. Tem algumas pessoas procuradas há muito tempo, cometeram crimes também, sabe? Uma que vendeu um loteamento do ex-prefeito Hélio Garcia, a pessoa comprou dela em Boafel, estão sendo expulsos do local. O sobrenome é Schmidt, eu não lembro o primeiro nome dela. Mas ninguém acha também que está foragindo, faz não sei quantos anos. Não é preciso assim, um pouco mais de eficácia nisso também. Parece que só vigiar, parece morrer logo, não inibe o bandido.
não evita o crime. Entendeu? Sim, mas é justamente esses problemas, né? Eu costumo dizer, né? Trabalhei em algumas unidades de periferia, né? A dificuldade acaba unindo, né? E agora, sim, pela promessa que o prefeito nos deu, no sentido de que realmente ele vai deixar as secretarias à disposição para a gente poder justamente realizar os planejamentos integrados, né? No conjunto, né? Então, com esse trabalho, né? Mais, né? O trabalho que nós vamos desenvolver de reativação e fortalecimento do Disque Denúncia, talvez a gente consiga suplantar esses problemas aí. Eu posso complementar? A segurança pública, na verdade, é uma corrente, uma corrente bem grande com vários elos. Na verdade, a Polícia Militar é só um elo dessa corrente. Então, na verdade, a legislação hoje em dia, ela favorece o criminoso. A gente tem uma política de desencarceramento. Então, o criminoso, ele vai agir onde compensa e onde vai ser difícil ele ser preso. A gente tem casos de pessoas que, principalmente os repórteres que acompanham o dia a dia da polícia, criminosos são presos furtando aí inúmeras vezes. Não é culpa da polícia, é culpa de uma legislação fraca. Aí você pega, por exemplo, tem a parte do legislativo, o judiciário, as políticas públicas, cada um é um elo de uma corrente. Se de repente um desses elos aí não estiver funcionando bem, na hora que você puxar essa corrente, ela vai arrebentar. Então, na verdade, vai falar que a segurança pública não funciona. Sendo que a polícia militar, por mais forte que ela seja, ela faz parte de uma corrente, ela não consegue fazer nada sozinha. Então, na verdade, ela é um dos componentes que acabam, na verdade, ajudando a segurança pública de um todo. Dentro dessa afirmação sua, policial, o que o senhor acha de São Carlos ter uma delegacia da Polícia Federal também, já que é uma das polícias que aqui não existe? Então, na verdade, assim, a gente tem uma aqui na região em Araraquara que ela acaba atendendo aqui. Se fala só um prédio da polícia, é a mesma coisa que falar assim, eu queria um prédio da polícia em cada bairro. Só o prédio não resolve, na verdade, o que precisa ter agentes trabalhando. Sim, mas o senhor não acha que caberia já ter uma polícia federal? É um caso que seria bom para a cidade, mas ao que eu vejo, a delegacia da Polícia de Araraquara ela acaba agindo aqui em alguns casos. Pode ser que nem todos que... Acho que assim, ela tem um poder maior de investigação, parece, pelo que eu acompanho pela televisão. Não precisava de um prédio, só que gente. Na verdade, assim, a polícia, na verdade, qualquer pessoa que tem empresa está tendo dificuldade hoje em dia para contratar pessoas, principalmente num trabalho um pouquinho mais pesado e mais complicado. A polícia também está passando por essa dificuldade. A gente abre concursos aí para 4 mil, 2 mil candidatos e acabam se formando 1000. Aí desses 1000 ainda, depois no decorrer da carreira, assim, nos primeiros anos, eles acabam procurando outro trabalho. Porque o nosso trabalho é difícil. É um trabalho pesado, é um trabalho complicado. Então, aí que vem a tecnologia, a ajuda das pessoas, da imprensa, para poder a gente tentar fortalecer a segurança pública. Com pessoas e equipamentos. Na verdade, os equipamentos eles acabam não substituindo, mas acabam ajudando o nosso trabalho. Eu acho que nesse aspecto, a tecnologia desenvolvida em São Carlos, da física, da química, nós temos curso de imagem de som, nós temos muita coisa moderna aqui. Eu acho que pode somar com as forças de segurança e ampliar essa tecnologia para combater o crime? Isso, na verdade, tudo que vier para colaborar, a gente acaba agradecendo. A gente já fez algumas parcerias com o Departamento de Física, a gente participou de alguns cursos de biotecnologia, mas não é uma coisa, se fosse uma solução fácil e rápida, com certeza já teriam resolvido. Não é fácil, não é rápido, mas a gente não pode desistir. Tá? E assim, as parcerias que a gente tem com as universidades, o coronel, na verdade, essa proximidade que ele está buscando é realmente para a gente tentar pegar as boas ideias de todo mundo para poder juntar tijolinho por tijolinho para a gente poder fortalecer a nossa cidade. Esse contato, coronel, com o judiciário, como é que foi? O senhor já conversou com o judiciário de São Carlos? Porque aí depende muito também o próprio legislativo da cidade, né? Não só executivo, que são importantes para essa integração. Sim, nós já fizemos um contato com os membros do Ministério Público, né? Tivemos uma recepção muito boa. Né? O Judiciário, já estamos com uma visita agendada, né? Mas o trabalho vai ser justamente esse. Né? Vamos conversar com todo mundo para tentar agregar, integrar, né? Para a soma de esforços. Coronel, o senhor apresentou ali algumas metas para melhorar indicadores. Eu cheguei a ver furto, só que passou muito rápido ali. Eu queria entender qual que é o maior gargalo que o senhor observa hoje em São Carlos e como reduzir esse indicador. Não sei se furto, não sei se tráfico de drogas também é um problema constante aqui na cidade. O que o senhor enxerga como maior objetivo e como que a polícia deve agir para reduzir esse indicador? Tem sido um problema para a gente, inclusive
indicadores porque existem pessoas fazendo boletim de furto de cadeado, por exemplo, né? Então a gente tem vários boletins de ocorrência com esses pequenos itens e que acaba impactando nossos índices criminais. Porque se você for ver, é um crime de menor ou quase nenhuma potencialidade lesiva. Mas o cidadão faz questão de ir lá fazer esse registro, né? Mas com relação aos nossos gargalos, ainda continua sendo o furto de veículos, né? Isso a gente tem trabalhado no sentido de identificar, por meio do nosso policiamento orientado para a solução de problemas, né, com as manchas criminais, e a gente tem intensificado o nosso policiamento justamente nessas regiões onde nós temos os maiores problemas. Não, Porto Ferreira e de Ibaté são duas cidades problemáticas para São Carlos, né? Assim, a gente tem identificado alguns problemas. Um tráfico muito forte, né? Está mais perto do que era Ibaté. A gente sabe que melhorou muito a Sim, o Jardim Cruzado ainda continua sendo um problema na do verdade, tráfico. o Jardim Cruzado, por característica, ele se assemelha à cidade de Araci, só que tamanho menor. Tem um comércio forte, pessoas trabalhadoras que moram lá. Tem uma população, na verdade, que veio principalmente para a parte de agricultura, colheita, tudo. Então, eles acabam, de repente, um tapa na cara de uma pessoa, ele acaba cometendo um homicídio. Isso. Tá? Diferentemente, de repente, num bairro um pouco melhor. Mas o policiamento lá, na verdade, junto com as políticas públicas, que a cidade melhorou muito, na verdade, acaba causando reflexo. Tanto temos indicadores criminais de Ibaté, eles melhoraram muito o trabalho lógico. Sim, o que aumentou em Ibaté é o tráfico só. Os números criminais baixaram bastante. Nós tivemos só um homicídio em Ibaté. O tráfico, na verdade, é uma situação complicada. A partir do momento que parou de punir o consumidor, o que acontece? Na verdade, o cara tem interesse em vender, visa dinheiro. A pessoa que está vendendo não está interessada em destruir famílias ou não, ele só está querendo buscar o dinheiro, uma vantagem financeira. Mas a gente tem feito diversas operações em Ibaté, Porto Ferreira, na verdade, as apreensões de droga lá, quando pega um flagrante de tráfico, ele acaba ultrapassando as quantidades que tem. O tráfico lá em Porto Ferreira é bastante grande por causa das rodovias. Sim. Tem alguns locais que os caminhoneiros acabam parando lá. Mas é uma situação assim, a gente não pode desistir. A gente depende muito do apoio do judiciário, da polícia civil. Ontem a polícia fez uma operação bacana, pegou 4 kg de entorpecente lá em Ibaté. Mas é como o coronel está falando. Se a gente tiver o apoio, a gente tem o apoio das prefeituras, se a gente tiver o apoio maior ainda de todo mundo, inclusive da imprensa, com certeza a gente vai transformar a cidade num local melhor e principalmente transmitir a sensação de segurança para as pessoas. Depois é um detalhe que eu vou conversar com os senhores aí, que a função dos senhores na transmissão da sensação de segurança, ela é fundamental. Você pega o mesmo fato, se ela for escrito de forma diferente, ou você causa um terror na sociedade, ou você traz um alívio. Com relação à queda dos índices, né, nós fomos alvo até de elogio do próprio governador Tarcísio, quando ele esteve aqui na caravana 3D. Falando da tecnologia, existem 3 câmeras em estradas rurais que já foram instaladas, elas estão inativas. Uma na fazenda do Pinhal, que dá acesso ao Pinhal, uma ali na Babilônia e uma ali no Vale do Irapuru. As 3 estão inativas, são instalações feitas através de emendas parlamentares e o poder público já tem um pedido, tanto do sindicato rural, até dos vereadores envolvidos nessa destinação, e essas câmeras não estão instaladas. Se puder dar uma força, uma cobrada lá, coronel, você que está assumindo agora recentemente, porque que nem meu pai tem um sítio lá, do lado da fazenda do Pinhal. Você manda para mim a localização certinha. Já roubaram 2 tratores. A câmera foi lá, foi instalada aí, foi danificada. O menino lá mandou a emenda, faz mais de ano que está parado, igual lá na Babilônia e no Irapuru. Você manda para mim a Vou localização mandar certinho. tudo. Tá? Vou mandar. A gente vai buscar os responsáveis aí para poder É reativar. o Michel, a guarda municipal. Sim. É uma prerrogativa deles, essa coisa. Só fazer a instalação. Comandante, para fazer todo esse trabalho... Câmera é do custo do governador, mas manutenção, todas as vezes não é visto quando é instalada a câmera.
sabe que ela passou por um monte de dificuldades financeiras, principalmente no ano passado. Eles estão, na verdade, refazendo consertando algumas câmeras, instalando outras câmeras, e provavelmente isso aí já deve estar Glória a Deus. no pedido. Eu não sei se ela vai dar manutenção ou se vai ter que trocar a câmera. E assim, tudo que é poder público demora um pouco de tempo. A verba parlamentar, a partir do momento que o vereador fala que vai destinar a verba, se ele fala hoje que ele vai destinar uma verba, na verdade as verbas desse ano já foram destinadas. Provavelmente vai entrar no orçamento do ano que vem. Aí tem licitação, tem um monte de coisa, então é um pouquinho mais demorado. Bem mais do que realmente gostaria que fosse. Coronel. Só, boa tarde, só exemplificando, né, o que o nosso comandante está frisando bastante, do apoio da imprensa para passar as notícias fielmente, da forma que acontece, né, sem ter desinformação. A gente vê que, por vezes, existe uma sensação de insegurança, né, na sociedade e tudo mais. Algumas reportagens, alguns comentários em postagens dos senhores, né, nas redes sociais. E, logicamente, eu não tiro a razão do cidadão de solicitar, de reclamar, né? É um jeito dele, de repente ele vivenciou alguma coisa e está com essa sensação de insegurança. Porém, os números são favoráveis para a polícia, né, para a segurança pública, e por isso a gente pede que os senhores também divulguem mais ainda os fatos positivos da Polícia Militar, né, as ocorrências, os flagrantes e tudo mais, além das ações sociais, né, conforme as reuniões de vigilância solidária, consegue, Proerd, comerciantes. Por exemplo, o homicídio de 2022, de 31 casos em São Carlos, não é o batalhão todo, somente São Carlos. Para 2025, reduziu para 15, né? De 2022, de 31 casos de homicídio, em 2025, 15. Furto e roubo de veículos, de 650 em 2022 para 392 em 2025, quase a metade, né? Roubo outros, né? Não envolve o roubo de veículo, de 435 em 2022 para 220, né? Quase a metade também em 2025. E o furto de 3.860, como o comandante disse, a maioria furtos pequenos, né? De repente realizados por usuários de droga, é onde o tráfico entra, né? É o tráfico, o usuário, mas aí acarreta em furto e roubo para sustentar o vício, né? Então, de furto de 3.860 caiu para 2.900 de 2022 para 2025, né? Foi uma queda bem acentuada no decorrer desses anos. 2026 a gente não fechou ainda, assim que fechar o primeiro semestre, que a SSP validar os dados, a gente fecha o primeiro semestre com uma projeção, né, até o fim do ano, uma projeção de como ficaria 2026. Então a gente vai esperar o próximo mês aí, a SSP está fechando os dados. Então, assim, embora a sensação de insegurança a gente pode observar nas mensagens de notícias, nos comentários embaixo aí, a gente vê que os números são favoráveis, né? O serviço está rendendo. Duas coisas, policial. Primeira, o crime de homicídio, por exemplo, é muito complicado você culpar a polícia. Porque tem imbecil que discute por causa de polícia, Palmeiras, Bolsonaro e Lula e um matou outro. Então, impossível. Feminicídio é um negócio cultural mais complicado, mais absurdo também, né? Outra coisa, vocês comentaram em rede social, o Humberto Eco já disse, isso aí deu uma voz, uma legião de imbecis que estavam lá escondidos, que agora manifestam opiniões mais absurdas possíveis. Então não pode nem levar muito isso em conta, embora vocês, como sabe, tem que estar atento a tudo, entendo sua preocupação, mas não pode levar muito a sério isso, porque é muita asneira. E geralmente, quando a gente entrevista lá na sua casa agora, levando o coronel, o pessoal só desce o cacete, pode ser quem for. Pode levar Jesus Cristo lá, que a gente vai bater no cara, vai falar um monte de absurdo. Então não pode nem levar muito em conta. Parece que são pessoas frustradas, de algum problema e manifestam dessa forma. Eu já convidei, de comentários negativos, eu cheguei a convidar o cidadão, vem aqui até a companhia, que a gente explica como é feito o policiamento, mas não compareceram, depois eu parei com essa prática também, né? E o homicídio realmente é um pouco mais difícil de se conter, mas, porém, abordando bares, por exemplo, pode se pegar alguém armado, né? A apreensão de armas acarreta, assim, numa queda de homicídios aí, né? Então ajuda, né? Mas, lógico, alguns acontecem em ambientes onde a polícia não entra dentro de casa, né, tudo mais. Mas tirando algumas vendetas
jovens aí que tem rixa um com o outro aí, ligados ao tráfico, essa coisa. Já teve umas mortes aí em São Carlos alguns anos atrás, e daí é possível prender o cara. O resto é muito difícil manter isso aí. Tem uma briga de vizinhos, por causa de som, uma briga de trânsito. Já teve até Guarda Municipal envolvido aqui em polícia de trânsito, que deu problema. Então, são coisas infelizmente, da cultura ou da não cultura do brasileiro, né? Da falta de cultura, falta de inteligência que levam a isso, infelizmente. Coronel, o senhor demonstra muita vontade de realizar um grande trabalho com o 28º. Porém, há efetivo suficiente para que o senhor possa desenvolver todo esse trabalho durante o período que o senhor está tomando? A questão efetiva ela é um ponto recorrente, né? A gente acredita que o problema efetivo é com relação só ao Estado de São Paulo. Não, isso aí é um problema de todas as polícias militares do Brasil. Por quê? Porque a gente consegue se identificar preliminarmente, né, que a atividade policial hoje ela não é atrativa, né? É uma atividade de muita responsabilidade, de devoção, né? Ser policial militar, na verdade, é um sacerdócio, né? Por mais que vou embora para casa, né, e põe minha roupa civil, todo mundo sabe que eu sou policial militar, né? Até casos de pessoas que ficam te acompanhando, se você está ali no restaurante com a tua esposa, se você está ingerindo bebida alcoólica e se você vai pegar o veículo, né? Então nós somos o tempo todo fiscalizados, né? E por conta disso, a gente tem essa dificuldade na atratividade, né? Mas a minha última unidade foi a Escola Superior de Soldados, e lá, né, justamente com o comandante, o coronel Renato Lopes, a gente vem desenvolvendo um trabalho para poder enaltecer cada vez mais, né, essa atividade, a busca, né, do ser soldado de polícia militar, por meio de um trabalho bem incisivo e forte nas redes sociais, né? Como a gente passa, como que é a programação, como que é a vida do nosso aluno lá na escola, e depois disso a gente fez uma análise, né, de quais pessoas, né, estavam procurando essa atividade. E são os jovens que literalmente eles querem sair um pouco dessa bolha, né? Essa bolha do mimimi, do coitadismo, né? E aí eles vêm buscar isso nas carreiras militares. Sem dizer também que o concurso ele é altamente exigente, né? Nós tivemos, no último concurso, nós tivemos 55 mil inscritos, mas nós formamos só 1.014 policiais, porque a gente tem que ter em mente que o policial militar ele precisa de um treinamento, né, severo, rigoroso, porque ele é a última fronteira da sociedade. Então você precisa ter um camarada resiliente, né, um camarada que pensa em, deu o meu horário, eu vou embora, né? Tem que ser um camarada comprometido com a sociedade. E parece que na nossa sociedade esses valores estão se perdendo, né? Então daí a nossa dificuldade de conseguir angariar mais candidatos. Qual é o número de efetivo do 28º? Hoje nós estamos com 357 policiais militares. Isso na área do batalhão todo, tá? Com 7 municípios. Coronel, em relação ao cybercrime, está na previsão, combate ou orientação da comunidade dentro do plano? Sim, vocês perceberam que o meu plano de comando ele é um plano de comando bem voltado para a área social, né? Integração com os demais órgãos, né? Proximidade com a sociedade. O cybercrime ele está sendo um objeto de implantação hoje pelo centro de inteligência da Polícia Militar. Hoje a gente está tendo um trabalho forte lá dentro para poder, primeiro, né, encontrar os candidatos, né, que têm contato com essas matérias, vocês já conhecem e tal, para poderem formar um grupo de trabalho para poder trabalhar em cima desses conceitos. A gente vê que hoje o idoso é o principal afetado aí, né? Que não tem muita experiência com celular.
Isso, a gente tem feito palestras para grupos de idosos, tá? A gente tem feito algumas palestras aí em igrejas, nos asilos, casas de acolhimento, para tentar orientar o idoso. Só que o idoso normalmente ele é um pouco teimoso. Se ele fala que ele quer dar o dinheiro, ele vai dar o dinheiro. Mas normalmente ele é enganado. Podemos retomar essa campanha, né? A gente tem feito. E com o apoio de vocês, a gente poder espalhar mais essa iniciativa. A situação que nós temos aqui, o capitão falou bem aí que a população critica. Eu recebi essa crítica, depois eu debati. Moradores em situação de rua em São Carlos. Antigamente tinha a lei aí que protegia, dava um jeito do cara de trabalhar. Hoje, o cara não quer trabalhar. Pelo menos 70% dessas pessoas que estão na rua, elas têm passagem por crimes. E a maior parte que nós temos ali no terminal rodoviário, a gente tem ali assaltos, temos ali a Guarda Municipal combate, a Polícia Militar combate. Mas e o que se faz com isso aí? O que vai ser feito? O sistema social da prefeitura é capaz de suprir isso aí? Porque a Polícia Militar sobra tudo para a polícia. E a polícia não é função da polícia. Sim, também é função da polícia no sentido da integração. No sentido da integração, né, com os órgãos públicos. Né? Também eu levei isso em consideração para o prefeito, onde a gente vai tentar trazer os órgãos de acolhimento social para poder atender essas pessoas. Né? A gente tem que fazer um trabalho também de empatia, né? Não dá para a gente tratar esse tipo de problema só com tiro, porrada e bomba. Né? Não dá, eu sei disso. Problema social. Tenho duas perguntas, uma com relação a isso. Mas aumentar a presença, por exemplo, da Polícia Militar ali na região da rodoviária e do cartódromo, principalmente, onde aumentou-se muito a população de rua e as pessoas estão se sentindo muito inseguras, já não ajudaria assim, a aumentar no sentido de não ter uma base comunitária ou de aumentar ali, o patrulhamento naquela região para que as pessoas se sintam mais seguras? Sim, esse trabalho já vem sendo feito. Né? A gente está recebendo muitos questionamentos a respeito disso. Nós já estamos com foco na resposta desse problema. Na verdade, sim, a gente tem que tentar tirar o atrativo desses moradores de rua daquela região. Tinha alguns pontos de tráfego, a gente prendeu alguns traficantes. Uma foi liberada no de agente de custódia, outro delegado acabou liberando porque ele entendeu que não era tráfico, porque o cara falou que a droga não era dele. Só que tem muitas pessoas, na verdade, que elas estão indo lá e fornecendo alimentação para essas pessoas. Sim. Isso fornece na porta da casa dos outros, não na porta da casa dela. E, na verdade, isso não traz dignidade, pelo contrário. Como você vai largar uma marmita para o cara comer na calçada lá? Não tem nem lugar para se desfazer daquilo. Foi um dos pedidos, na verdade, do Sônia, a gente participou de uma audiência pública na Câmara Municipal recentemente, e um dos pedidos foi para a gente conseguir um local adequado. Então, quem quer doar alimentação vai doar naquele local ali, aí o morador de rua vai até lá. Eles reclamam no albergue. Mas o albergue abre 2, 3 da tarde, tem que ficar na fila lá. Mas um pai de família tem que trabalhar o dia inteiro para voltar para casa à noite. Qual a diferença do... É muita mordomia para esses caras. Isso, na verdade, assim, a gente tem hoje aqui na cidade muitos atrativos, principalmente naquela região. A gente vai fazer algumas abordagens aqui na região da Cidade Jardim, terminal rodoviário. Tem carro que para questionando a gente, contrário às abordagens. E a gente consegue, vira e mexe, pega procurado, pessoas envolvidas com crime, traficantes criminosos no meio dos moradores de situação de rua. Então, na verdade, o nosso trabalho é proteger aquelas pessoas, mas o ideal é que essas pessoas não ficassem lá. A prefeitura oferece alguns serviços, porque o balcão de emprego ali, se você for, tem emprego para um monte de coisa. Então, a gente trabalha um pouquinho mais pesado, mas eles não querem trabalhar. Hoje em dia, eles têm incentivo a não trabalhar de forma formal. Se você não é formado, não tem carteira registrada, ele recebe alguns benefícios aí do governo. O morador de rua hoje ele tem prioridade no CAD para ele receber os benefícios em relação a uma família que foi despejada de repente de uma propriedade rural. Porque tem alguma casa que está passando dificuldade. O morador de rua tem benefício. Então, é uma estrutura bem complexa, não é simples de resolver. A gente tem feito várias reuniões aí com o pessoal da assistência social da prefeitura, com os moradores desses bairros aí. A gente tem que ter muita gente ajudando, todo mundo remando para o mesmo lado.
entendendo o problema. Da mesma forma que quando a gente faz uma reunião, a reunião de pais e alunos na escola, quem que vai? Os pais que vão, não os pais dos alunos que não precisam estar lá. Quem participa da reunião de conselho? Normalmente o pessoal que não precisaria estar ouvindo isso aí. E da mesma forma, esses problemas aí, quem acaba criticando, normalmente as pessoas que acabam ajudando lá. Eu duro que só tudo uma polícia porque liga uma vizinha. Você não quer um mendigo na frente da sua casa. Aqui a polícia militar é invisível, na verdade, pela viatura, pelo parlamento. Por isso que é mais acessível, na verdade. Por isso que acaba. O problema social que eu preciso resolver. A gente vê hoje, Coronel, que os bairros não é só São Carlos, não. São Carlos, Porto Ferreira, Descalvado, cidades de toda a região que a gente for ver, passa 9 horas da noite, cabe no Jornal Nacional, você não vê mais ninguém na rua. Em bairro igual Vila Velha, você não vê mais ninguém. Não sei aquelas ruas que tem uma lanchonete e tal, o resto você não vê mais ninguém. Eu pergunto para o senhor, os tempos que mudaram, os costumes mudaram, é a população que envelheceu, não tem mais criança para brincar na rua, é o medo. E eu pergunto, isso é bom ou ruim para a polícia promover segurança? Eu acho que deve ser o conjunto de tudo isso, mais a tecnologia que está dentro de casa, né? Hoje o pessoal vive muito na tela dos celulares, então dá o horário, todo mundo está dentro de casa, mexendo no seu celularzinho, assistindo uma Netflix, e isso para a polícia, no princípio é bom. São menos pessoas causando confusão na rua, né? Posso? A segunda pergunta seria a respeito da violência contra a mulher. Hoje a gente tem tido uma crescente muito grande e tem casos, por exemplo, de feminicídio que são impossíveis de se prevenir, assim, porque é aquele negócio do momento. Mas hoje a gente tem um aumento muito grande de medidas protetivas. Em algumas cidades já estão desenvolvendo uma patrulha específica que passa semanalmente na casa de algumas mulheres que já são vítimas mais frequentes e tudo mais, para fazer esse acompanhamento. O que a polícia aqui em São Carlos ou aqui nas cidades da área do batalhão está pensando em fazer para melhorar isso? Porque o que a gente ouve muito é assim, a mulher tem uma medida protetiva, ela liga, às vezes a polícia chega rápido, mas 5 minutos pode ser a diferença dela estar viva ou não. E mesmo que 5 minutos é rápido, também de São Carlos. Só que às vezes assim, existe como melhorar esse eu não sei um patrulhamento, mas essa assistência às mulheres na cidade? Sim, é justamente por isso que nós estamos aqui, né? Para a divulgação do nosso trabalho, para a divulgação da abertura de portas que o nosso batalhão está oferecendo, né? Para o fortalecimento dos consegues, da participação comunitária, que às vezes a gente pode ter problema da subnotificação, né? A violência está acontecendo, né? O vizinho sabe, né? E nada é feito, só é feito no momento de uma grande tragédia, né? A nossa comandante-geral, a Coronel Glaucia, a bandeira dela é a defesa da mulher, né? O combate ao feminicídio, e nós já temos no radar a previsão de um incremento no policiamento, né? Com patrulhas especializadas pelo próprio governador Tarcísio, né? Então a gente está aguardando aí a chegada de patrulhas que serão destinadas justamente para esse tipo de atendimento. Hoje mesmo, na verdade, teve uma reunião em Rio Preto, então Sônia participou da reunião lá, do compromisso, então Sônia e os comandantes da região, sobre alguns municípios, algumas atividades que eles estão desenvolvendo, que tem surtido algum efeito positivo, mas só o policiamento não resolve. A gente sabe, na verdade, que o problema da violência familiar está muito relacionado à dependência da mulher, principalmente a dependência econômica. Ela se sujeita a algum tipo de violência, por medo de repente faltar alguma coisa para poder dar para os filhos. Então, às vezes, quantas ocorrências que a gente atende, a gente vai lá, chega no local, um vizinho, alguém liga, a mulher, na verdade, você percebe que ela sofreu algum tipo de violência, ela não quer de jeito nenhum ser conduzida para a delegacia, mas hoje de ação incondicionada, a gente acaba levando ela para a delegacia, só que chegando na frente do delegado, ela fala que não aconteceu nada, que caiu, que bateu em algum lugar, ela acaba se sujeitando àquilo. Então, como eu estava falando, não é um caso de solução fácil, mas o
Polícia Militar, o batalhão, na verdade, está com uma preocupação bem grande quanto a isso aí. A gente tem, na verdade, a gente caminha também policiais para acompanhar o treinamento, para a gente verificar se a gente consegue dar um atendimento diferente, uma atenção diferente, de convencer essa mulher que está mais barato ela, de repente, se separar e começar do zero do que ela continuar com aquela pessoa. Isso se for esse problema, mas às vezes não é só esse o problema, tá? E, novamente, a palavra aqui é integração, né? No seu passado, a gente já sabe de leituras anteriores, não depende só da Polícia Militar, né? Então vai ter uma integração entre a Polícia Civil, principalmente através da Delegacia da Defesa da Mulher, né, a DPM, o Ministério Público, os promotores, né? O uso de repente, de tornozeleira nos indivíduos para maior e melhor fiscalização, né? Assistência social, por vezes, o conselho tutelar, porque por vezes a mulher está internada pela situação em si, o marido vai preso e a criança fica com quem? Né? Tem parente, não tem? Órgãos de saúde, né, os hospitais, de repente a mulher chega na UPA, na Santa Casa para ser atendida, fala que apanhou do cônjuge lá, do marido, do acompanhante, e morre ali o assunto. Não pode, o médico vai ter que fazer um relato para passar para cima, o Ministério Público e tudo mais, para investigar, mesmo a mulher não querendo. Como o Major disse, é ação incondicional, né? Não depende da vontade da vítima, o estado de bom conhecimento tem que agir. Aliás, dentro disso que você está falando, eu até queria tirar uma dúvida. Continua aquela notificação compulsória de casos de violência que chegam nos hospitais, no sentido assim, mesmo no caso de uma mulher mesmo que sofreu uma violência doméstica, ou de uma agressão, ou de qualquer coisa, quando a pessoa é atendida dentro de uma Santa Casa, dentro de uma UPA, o médico é obrigado, continua sendo obrigado a chamar a polícia. Isso é por isso. Para ter a notificação. Isso aqui é o protocolo, né? Isso. Continua esse protocolo no vigor. Esse problema, né, da violência doméstica, ele tem no mínimo 5 atores públicos, né? É a Polícia Militar, o IBIN, né? É o médico, é o delegado, é o juiz, é o promotor. Então, assim, esse é o espírito do nosso comando. É realmente buscar o quê? Integrar todo mundo, fazer com que todo mundo converse com todo mundo, para que a gente possa dar uma resposta qualificada. E também a assistência social nesse sentido, como o Major disse, né? Às vezes a mulher não quer sair dessa situação porque ela não consegue se manter financeiramente, não tem para onde ir. Então a assistência social achar um abrigo para ela, conseguir um emprego para ela se manter e ter a vida longe da situação que está agredindo ela. A Câmara Municipal aprovou agora terça-feira um aumento do valor da atividade delegada, pelas informações que passaram, de R$ 24 para R$ 53,04 por hora para oficiais. E para subtenentes, sargentos, cabos, soldados, a gratificação foi ajustada de R$ 16 para R$ 45 por hora. Para os oficiais aqui, ó, subiu praticamente 100%, um pouco mais de 100%. E para os demais aqui, quase 200% subiu aqui. O senhor acha que isso pode ser um atrativo para suprir aí a falta de contingente? Ou o senhor trabalha com isso, com essa possibilidade? Ou o senhor acha que também pode ser um presente grego, já que faz o policial se matar e trabalhar? Sim, é como eu disse, né? Toda atividade voltada para a valorização do policial militar, ele é muito bem-vindo. Né? Isso daí vai qualificar muito mais o nosso efetivo e vai ter condição de escolher São Carlos como a unidade onde deve trabalhar. E, por sua vez, a prestação de serviço à sociedade vai melhorar muito. Né? A situação da delegada, ela é uma situação, não é compulsória, é voluntária. O senhor vai trabalhar se ele quiser, mas o compromisso do comando é tentar melhorar cada vez mais o percentual dessa atividade. Isso é positivo, isso é positivo. Sim, claro. O valor, na verdade, não foi tudo... Não é tudo isso? Não, na verdade, não era tão baixo assim. Na verdade, foi divulgado. Era de 362. Não, valor de 8 horas. Não, estou falando de 8 horas, estou falando por hora. Não, mas mesmo assim, ó, dividido 8 horas, na verdade, assim, o oficial era 362, foi para 424. Só que aí, desses 362, você tirava 27,5%. Certo, do imposto de renda. Imposto de renda. E para a praça, na verdade, era 241. Esse foi na verdade, a nossa grande briga já há mais de 2 anos. Não é uma briga de agora. Foi para 367. Então, de 241,
é 367. Só que esse 241 menos 27,5, ele recebia sempre 75. Eu estou trabalhando o dia inteiro. São 8 horas. 8 horas de trabalho. Então, na verdade... Não era atrativo. Não era. Tanto que a gente tinha dificuldade em completar a quantidade de sobrar. vagas. A gente conseguiu aumentar o percentual e tirar o imposto de renda. Só de tirar o imposto de renda já teve um aumento real de 27,5%. Então isso, na verdade, acaba tendo um atrativo. O valor da hora era esse aqui mesmo? Não tá? Era um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Em relação à prática, o que isso muda com esse cenário disso do policiamento? Vai ter mais viaturas? Isso, na verdade, assim, a gente tem, depende da quantidade de vagas que a prefeitura vai disponibilizar para a gente. Tá? A prefeitura disponibilizando, quando foi assinado o convênio, do prefeito Arthur Garcia, eram 300 vagas de cabo e soldado e 60 vagas de oficiais por mês, que davam 12 policiais por dia. E são 6 viaturas a mais por dia, turno de 8 horas. E a gente conseguia, na verdade, intensificar o policiamento nos locais que precisava. A atividade delegada, o município está delegando algumas atribuições para a gente. Fiscalizar comércio irregular, comércio ambulante, descarte de entulho. Atualmente, na verdade, como não estava atrativo, a gente não conseguia completar 30 vagas por mês. A gente não conseguia completar. A gente está esperando, na verdade, a sanção do prefeito e os trâmites junto à Secretaria de Segurança Pública para verificar quantas vagas serão disponibilizadas. E com certeza, na verdade, isso aí representa um aumento de policiamento na rua. Tá? Apesar do policial estar fazendo uma atividade que foi delegada pelo município, fiscalizando o comércio, alguma coisa, a viatura está passando, acaba atendendo os socorros de emergência, isso acaba ajudando muito na sensação de segurança e traz reflexo na redução dos indicadores. O senhor menciona em relação a uma campanha de desinformação? Sim, essa seria a nossa próxima apresentação. Coronel, que tipo de incentivo essa tropa vai ter para abraçar toda essa situação que o senhor nos passou aí? Olha, a gente está trabalhando na medida do possível. Né? Essa semana nós recebemos também o secretário de Habitação, onde nós estamos prevendo aí um condomínio só de policiais, né, com financiamento daquele programa do Habite Seguro. Então isso daí vai deixar São Carlos cada vez mais atrativa para que os policiais melhores classificados possam escolher a região aqui de São Carlos. Na verdade, a nossa tropa já é bastante motivada. Se a gente comparar com o efetivo de outros locais, o policial aqui, pelo fato dele morar na cidade, ele sabe que ele tem que cuidar bem do espaço dele. O tratamento, na verdade, bom começa aqui de dentro do quartel para os policiais, da população para os policiais. O policial se sentindo motivado, bem acolhido, com certeza o serviço vai render melhor. E, na verdade, assim, a maior alegria do policial, principalmente para quem acompanha no dia a dia, é prender o ladrão. A gente tira um ladrão de circulação, devolve um carrinho velho, um carro que não tem seguro para a pessoa que teve o carro furtado. Quando o policial salva um bebê igual salvou essa semana, não tem o que pagar isso aí. Então, na verdade, a gente tenta, na medida do possível, e o próprio trabalho do dia a dia, e o reconhecimento da população através das notícias positivas, acaba sendo um fator motivador muito grande. Mais uma pergunta? Não? Nós vamos fazer só uma apresentação rápida da nossa proposta de trabalho com relação à desinformação. Bater um papo com vocês sobre o grupo que a gente tem de notícias, a ajuda que a gente precisa, as dificuldades que a gente tem, para a gente poder estar alinhando isso com o senhor. Bom, senhores e senhoras, é uma campanha simples e a gente pretende conscientizar um pouco a população sobre os problemas da desinformação no campo da segurança pública.
Ao lado ali, os senhores vão ter contato com as artes, né, que nós produzimos. Né? Pode passar. E nosso principal objetivo, né, conscientizar, produzir esse sentimento do cidadão para que ele verifique a notícia, né, e, se, dependendo do caso, se for uma situação criminosa, poder denunciar pelos meios de comunicação que a Polícia Militar tem. Então, alertar o cidadão que a popularidade do conteúdo não garante sua veracidade e reforça que a desinformação também é crime. Né? Então, é esse tipo de arte que os senhores vão ver nas nossas redes sociais. Daí nós vamos propor uma postura, né, 3 passos práticos aí, para que o cidadão possa verificar a fonte, confirmar os fatos e compartilhar com responsabilidade. Os senhores e as senhoras têm participação fundamental nessa nossa atividade. A relação os problemas aí que poderão surgir ao longo aí, né, desse período eleitoral, né, das fake news, né, saber como combater isso, principalmente no caso de informações relacionadas à segurança pública. Verificar se a fonte é confiável, a informação atual e outros veículos que confirmaram. E é bem a parte onde entra todos os senhores e senhoras. Vamos lá? E combater a mentira com a verdade, né? Associar o combate à desinformação, à proteção da comunidade, reforçando o vínculo de confiança entre a população, a Polícia Militar e os órgãos de mídia, claro. Vamos lá? Bom, então, como os senhores e as senhoras viram, é uma campanha simples, que exige a participação de todos os senhores e senhoras para que a gente possa ter um resultado exitoso. Algum questionamento? Eu estou indo de forma, as apresentações estão sendo rápidas para dar justamente a oportunidade para que todos possam. Isso que o senhor falou é fundamental, porque a desinformação pode levar uma pessoa à morte. Sim. Porque se espalhar que o fulano de tal cometeu tal crime, às vezes as pessoas se revoltam e linchem o cara. Já aconteceu isso. E é mentira. Principalmente casos relacionados a abuso sexual. Isso. Né? A gente tem que ir com muita calma, com muita cautela para verificar, né, se aquilo realmente é, de fato, verdade, né? Para que a gente não possa até contribuir com um possível crime concreto. Né? Pergunta sobre o senhor referente à imprensa. Meu caso, o caso do Valdir Penteado, algumas pessoas que a gente trabalha direto com a polícia, no local do crime, na delegacia, no momento da prisão, quanto à reportagem, quanto a algum fato que possa... Como é que vai funcionar esse trabalho com o senhor? Porque alguns coronéis autorizam o oficial, então até o soldado falar sobre a ocorrência em si, como é que está essa situação, ou como é que o senhor vai... A gente está incentivando o nosso policial militar a estar falando com a mídia. É lógico que cada um tem a sua forma de se portar. Uns gostam de falar mais, outros que não gostam de falar. Né? Sim, respeito. Mas o principal objetivo, né, dessa coletiva de imprensa é justamente... Da informação. Dar informação e justamente estabelecer o vínculo, né, com os órgãos parceiros. Né? Porque vocês perceberam que tudo que nós vamos desenvolver precisa estar integrado com algum sistema do poder público. Para que a sociedade saiba realmente o trabalho da polícia, do que foi feito naquele local. Sim. E esse tipo de trabalho, né, eu esperava encontrar sala cheia aqui, né? E esse tipo de trabalho, de divulgação, publicidade, transparência, vai ser uma constante no nosso comando. Tá? Coronel, a respeito dos PVS, como que vai ser o atrativo daqui para frente? Eu estou como tutor da Vila Prado e Rua Larga, né? A gente tem visto pouca participação, né? Porque o PVS é da polícia, né? A polícia incentiva a fazer os grupos, né? E às vezes a gente participando lá, o pessoal às vezes acaba falando muita besteira, outra coisa, circula fotos de pessoas que acham que é suspeito ou não. Então a gente sempre condutora, tira a foto, você não sabe, todo esse cuidado.
Isso está diretamente relacionado com a nossa campanha da desinformação. A gente precisa ter certeza absoluta. Eu até oriento nos grupos, porque o que aconteceu outro dia? A pessoa vê lá, passa uma pessoa, esse cara de camisa aqui é meio estranho, hein? Já bota a foto do cara. O que aconteceu? O lojista era amigo do cara, mostrou a foto. Nossa, deu um BO isso aí. Então, porque é mesmo em termos de direito, né? Você lembra que vai que vem. Né? Você divulgou isso, deu conotação que o cara é bandido, tá? Isso chega a beirar, né, as raízes da negociação caluniosa. No caso, vamos supor, Vila Prado, né? Primeira companhia, seria isso? Segunda companhia. Vai ter um oficial específico para cuidar dos PVS ou vai ser um só? Só que permitir, eu estava conversando com o Major Gonçalves, capitão Missato da primeira companhia. A nossa ideia, na verdade, é fortalecer o Conselho e os grupos de vizinhança solidária. O Major Gonçalves estava falando da iniciativa que tem em Campinas. Eu, quando estava na companhia aqui, eu tinha mais de 100 grupos de vizinhança solidária. E a pessoa, ao invés de ligar para o 90, ligava no meu celular. Não tinha dia, não tinha hora. Era assim, eu não levava de boa. Só que, igual, eu não estou olhando para o celular agora. Se é uma emergência, de repente a gente perde a oportunidade de prender um criminoso, porque a pessoa, ao invés de ligar para o 90, me manda mensagem no celular. Qual que é a ideia inicial? Fortalecer os grupos de PVS, o tutor que vai cuidar de cada grupo, o comandante da companhia, na verdade, vai ter um grupo só com os tutores. O tutor faz a captação lá, o que foi importante e passa para ele. A gente vai fazer reunião mensal com todos os responsáveis pela vizinhança solidária na reunião do Conselho. A gente vai trazer o pessoal dos vizinhança solidária para o Conselho. Hoje em dia o Conselho participa meia dúzia. É igual a reunião de paz. Vai na reunião do Conselho quem não precisaria estar lá. A reunião do Conselho, quando a gente tem um atrativo de pessoas, poder público, municipal, os outros órgãos, eles acabam participando. Seria interessante, Major, o cara, se ele quer ser tutor, obrigação dele numa reunião dessa. Mas na verdade é essa a ideia. A gente, na verdade, acaba colocando algumas outras regras para tentar realmente fortalecer, porque um consegue funcionar bem tem resultado. Você vai numa reunião esse mês, você vai passar algumas demandas do bairro. Normalmente as demandas não são da polícia, de repente falta iluminação, um terreno, alguma coisa. Tem no órgão da prefeitura lá participando. Na próxima reunião, eles têm que te dar uma devolutiva. Relativa à sua demanda, foi feito isso. Acaba se tornando produtiva e, na verdade, interessante a reunião. Você vai ter um resultado dessa reunião do Conselho. Então, essa é a ideia de fortalecer os conselhos. A ideia é talvez a gente fazer um seminário, algumas coisas. A gente tem alguns grupos de vizinhança solidária que funcionam muito bem aqui no município. Trazer, de repente, alguém para falar de outros municípios, o que funciona, para a gente trazer boas práticas para cá, para a gente tentar fortalecer realmente os nossos conselhos, os grupos de vizinhança solidária, principalmente. O objetivo é fortalecer a vizinhança solidária, porque eu sempre trabalhei na capital. E é um programa que dá certo. Uma política pública muito exitosa. Então, por isso esse nosso esforço de reativar isso, né, e fortalecer, justamente por conta que a gente sabe que dá certo. Mais alguém? Mais uma pergunta? Não. Eu só vou passar depois algumas coisas para eles. Eu vou passar algumas ocorrências sigilosas que a gente teve, para vocês entenderem porque a gente de repente não passa a informação. Só vou pedir para vocês não gravarem nada nesse momento aí, tá?